dia para você que está em casa. Começa aqui o Comunicação Aberta comigo, a Verana Cleito e a Regina Ramalho. Bom dia, Regina! Bom dia para você que nos acompanha no Notícia Pro Trabalho. Que feliz de estar essa segunda-feira aqui com vocês de novo. Exatamente, esperamos que você esteja bem aí. E você pode conversar com a gente nos comentários aqui embaixo sobre as entrevistas, sobre tudo que a gente está falando, se você concorda ou discorda, né, Rê? A opinião do público é importantíssima, não é verdade? Demais, é por vocês que a gente existe, é para vocês que a gente existe, então por isso aí todas as críticas, todas as opiniões são esperadas, né? Ansiosamente bem-vindas. É verdade. Coloque pra gente como está o Comunicação Aberta aí pra você. Se tem sugestão de pauta, manda pra gente. A gente quer aqui ouvir você, ler os seus posts, enfim. Estamos aqui para se comunicar com você. Comunicação Aberta não é só daqui pra lá, é daí pra cá também. E Regina, nós falamos com o André Alcioli sobre audiodescrição e teatro. Acho que muita gente assistiu, foi uma entrevista bem colocada. Fez muito sucesso, né? Tirou muitas dúvidas. A gente teve a oportunidade de receber aqui esse amigo, o diretor lá do Teatro Vivo, da Livraria Cultura, enfim. E a gente tinha essa curiosidade, foi a ideia do Weber também, de sabermos como é que é essa questão da acessibilidade no teatro. E a gente foi provocado, né? A gente aqui, bandeira da inclusão, o André também mandou de volta pra gente a provocação, falando que não tem muitas vezes público, né? Que ele é importante, contou pra gente tudo que já existia e o que estava fazendo, e todo o interesse dele e a preocupação dele em melhorar a acessibilidade para as pessoas com e sem deficiência também. Mas também falou dessa questão que também, para as pessoas com ou sem deficiência, existe de falta de cultura de ir ao teatro, né? E infelizmente as bilheterias não são suficientes para manter o teatro vivo em termos de fluxo de caixa e tudo mais. Porque aqui há custos, né? A audiodescrição tem um custo. E além da cultura da pessoa, do brasileiro de não ir ao teatro, e deficiência, a pessoa com deficiência também não tem, tem a falta também de acessibilidade, de chegar até o local, enfim, aí a gente tem que ver, como eu disse lá atrás, cada deficiente, não é porque é cego tudo igual, né? Não é porque é cadeirante tudo igual, cada um tem uma cultura, uma dificuldade. Mas sobre isso tudo, nós queremos ouvir também e entender o lado da pessoa que é consultor em audiodescrição, que é roteirista e também que é ator. Nós vamos conversar com ele novamente, que está aqui de volta com a gente, o Edgar Jacques. Bom dia, Edgar. Seja bem-vindo. Obrigado por me receberem aqui de novo. Exatamente, de novo. Aliás, ele foi o primeiro, né, que abriu... Pois é. Na época não era nem Comunicação Aberta, né? Não, a gente fez um piloto, né? Era um piloto pra saber se realmente o Weber sendo cego dava certo, dava pra ser apresentador de TV, que era o sonho dele, né? Fazer TV. E o Edgar foi nossa cobaia e virou nosso amigo, é nosso mentor. Obrigado, mentor. Obrigado. A gente tinha uma série de dúvidas aqui sobre essa questão da descrição de imagens que você se especializou, né? E o que a gente vai dividir hoje com o nosso público? Você estava explicando aqui nos bastidores da reportagem que, diferente do que a gente acreditava, existem ramificações da audiodescrição? Não é uma só? Tem vários tipos? Como que funciona isso? A gente tem basicamente dois tipos de audiodescrição vigentes no Brasil. A gente tem uma audiodescrição que a gente chama de empoderativa e uma audiodescrição que também a gente chama de... que na verdade esse nome ele não é um nome oficial, né? Mas como existe essa diferenciação, a gente acaba usando que é a audiodescrição mais poética, a audiodescrição que é até certo ponto mais interpretativa. Eu sou consultor em audiodescrição, eu estudei audiodescrição, tenho estudado, tenho continuado a pesquisar, tenho tentado me especializar e conhecer diferentes profissionais dentro da área da audiodescrição. Só que nesses estudos todos eu acabei concluindo que algumas coisas funcionam melhor do que outras. Eu não falo com relação ao entendimento, mas eu falo com relação à inclusão de fato, né? O que eu quero dizer é que a audiodescrição ela
faz parte desse processo de incluir as pessoas com deficiência visual à sociedade majoritária. Então, o que eu acho muito importante é que a gente disponibilize um recurso que dê condições para que aquela pessoa seja um indivíduo, para que aquela pessoa não seja tratada como alguém que está sendo assistido, que está sendo, de repente, alvo de qualquer gesto caritativo. Talvez essa palavra caritativa seja forte demais, mas que seja uma pessoa que tenha suas capacidades respeitadas. É um indivíduo com capacidades, algumas e outras, tanto quanto qualquer outra pessoa. É um indivíduo que vai entender coisas, que não vai entender outras, de acordo com a sua cultura, com a sua vivência, com a sua experiência. Então eu acho que a audiodescrição ela tem que cumprir um pouco esse papel, e ela é obrigada a cumprir esse papel, de dar condições para, de repente, a pessoa entender o que ela puder de um espetáculo, de um espetáculo teatral, de um espetáculo de música, de um filme. Eu quero deixar muito claro assim, que eu respeito os profissionais que estão no mercado há muito tempo e tal, e que fazem audiodescrições que a gente chama, que a gente apelida de mais poéticas. Tem todo o respeito, eles têm todo o mérito. Trabalhei com alguns deles, trabalho ainda, mas eu acho muito importante que a pessoa com deficiência visual ela se coloque, né, socialmente, que ela se coloque no meio em que ela vive, como um indivíduo mesmo, como alguém que é capaz, né, de compreender coisas, de apreender coisas, um indivíduo que é capaz de concluir aquilo que ele puder mesmo de um determinado tipo de filme e tal. A gente diz assim que uma pessoa, um vidente, que vai ao cinema, por exemplo, que vai assistir um filme do Lars von Trier, que é um diretor dinamarquês. Essa pessoa vidente, ela vai assistir aquele espetáculo, aquele filme, porque ela gosta daquele gênero, né? Ela vai poder entender aquilo porque ela tem vivência, porque ela tem suporte cultural para entender aquele filme. Uma pessoa vidente que vai, de repente, assistir uma comédia romântica, e eu não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, estou dizendo que são diferentes. Ela vai assistir aquilo porque ela gosta daquele gênero. Ela gosta, ela entende aquele gênero, aquilo faz bem para ela. Então a pessoa cega, ela também tem o direito de gostar, de poder entender o Lars von Trier e de gostar, de poder entender a comédia romântica. Sei lá, o Gary Marshall, né, que é um diretor que fazia muito comédia romântica e que já faleceu. Então são pessoas, públicos diferentes para obras diferentes. Então a audiodescrição ela tem que respeitar aquela obra que está sendo passada ali. A audiodescrição não pode chegar no Lars von Trier e dizer assim, olha, essa cena quis dizer isso porque o diretor acha que e tal e tal. A pessoa que gosta do Lars von Trier, cega, vai ter a capacidade e o approach cultural para entender aquela obra. A audiodescrição ela não pode explicar porque ela vai estar dando a própria opinião e não vai deixar a pessoa concluir por si mesma. O cego que for assistir a comédia romântica, ele vai querer entender as piadas, ele vai querer entender os romances, né, os embates ali, que de repente o Gary Marshall tenha colocado na sua obra, e ele vai ser capaz de entender aquilo. A audiodescrição vai precisar explicar para aquela pessoa que aquele bilhete significa um amor verdadeiro. Entende? Estou usando exemplos aqui, quaisquer exemplos. Ela gostando daquele tipo de cinema, de filme, ela vai entender aquilo. Eu gosto de brincar com uma frase que diz assim, que a audiodescrição, ela deveria substituir os olhos e não o cérebro da pessoa que não enxerga. Eu não resisti, tive que rir. Mas é isso. Deveria substituir os olhos e não o cérebro. E as pessoas às vezes se comportam dessa forma, né? Eu acho que não é nem uma questão de má fé ou qualquer coisa nesse sentido. É por desinformação.
E às vezes porque é mais cômodo. É mais fácil você explicar do que você dar condições para a pessoa entender. Às vezes é mais fácil você dizer o que você entendeu da determinada cena do que você dar só os elementos para que a pessoa conclua por ela mesma. Às vezes é muito mais rápido você passar a informação que você entendeu do que você tentar construir uma informação, né? E a gente vem de um processo de inclusão social que ele é muito baseado no assistencialismo. Então é muito comum a audiodescrição também resvalar no assistencialismo. Explicar é uma maneira de assistir a pessoa sem dar condições a ela de se... Sabe aquela história de ensinar a pescar ao invés de dar simplesmente o peixe? Entendi. E aí vem algumas curiosidades, porque vocês estavam comentando aqui antes da gente começar a gravar, né, Éder? Que a audiodescrição está mais forte no teatro, no cinema, né? Mas que já está tendo outros experimentos. Você viu alguma coisa em algum lugar? Exato. Eu fui a uma igreja evangélica, não vou citar o nome aqui, e eles têm lá, acho que 10, 12 pessoas com o curso de audiodescrição. E quando chega uma pessoa com deficiência visual, é importante assim, que lá tem tudo o piso tátil, né? O direcionador para o cego, para ir ao banheiro. É muito acessível essa igreja, lá em Santo Amaro. E eu cheguei, entrei, fui com uma amiga, e de repente vieram 2 pessoas, deram bem-vindo e tal, e perguntaram: nós podemos fazer a audiodescrição do culto para vocês? Eu falei que sim, claro, é ótimo, mas eu fiquei pensando até, viu, Edgar, assim, como fazer a audiodescrição de um culto, né? Vai ter coreografia, enfim. E pensei que ia receber um fone de ouvido lá para ouvir, né, no microfone a audiodescrição. Mas não foi. Essa moça sentou do meu lado e a outra sentou do lado da minha amiga, e elas ficavam falando baixinho no nosso ouvido o que estava acontecendo. O pastor andou para o lado esquerdo. Agora o pastor que está falando pegou um copo d'água e ele está com o copo na mão esquerda parado. O pastor sentou-se e uma mulher de vestido vermelho escuro, com o cabelo preso, se aproximou do púlpito e pegou o microfone. Enquanto o pastor está pregando, ele desceu e está andando ao lado esquerdo, na fileira esquerda. Eu achei fenomenal. Falei, poxa vida, que legal. Não são cenas rápidas, né? São cenas do cotidiano de um culto, mas que me incluiu junto com todo mundo ali. Eu estava sabendo o que o pastor estava fazendo, se o pastor sorriu, como que era a roupa da pessoa que estava ali falando, os recados do culto. Eu achei muito legal, assim. Eu fiquei assim, muito feliz de saber isso, achei bem interessante e talvez assim, sei lá, né, quem sabe vire moda, né, virou uma cultura, né? A audiodescrição, ela é um recurso de acessibilidade e a gente tá super falando, né, de teatro, de cinema, de show e tal. Saúde. Perdão. E aí, mas a audiodescrição, ela é um recurso que pode ser aplicado em qualquer evento social. A gente já teve audiodescrição em casamentos, a gente já teve audiodescrição em ultrassonografias, em missas católicas também já aconteceram audiodescrições. Pode ser, e acho importante que haja ainda em velórios, em bar mitzvah, sei lá, em todo evento social. E o profissional audiodescritor, ele pode ajudar a pessoa, né, ou melhor, prestar os seus serviços de audiodescritor no cotidiano mesmo. De repente uma pessoa cega diz assim, eu preciso comprar uma roupa. Então ele vai, de repente, contratar um audiodescritor. Olha, vamos comigo até tal loja, preciso comprar uma blusa, e você vai audiodescrever as opções que tem ali, e aí, a partir disso, eu vou escolher aquilo que eu quero comprar. Isso é uma vertente da audiodescrição. Uma pessoa cega vai viajar de cruzeiro, vai de repente para as ilhas do Caribe. Se ela tiver grana para isso, ela contrata um audiodescritor para ir com ela, e esse audiodescritor vai descrevendo a paisagem, vai descrevendo tudo que está sendo visto, né? Esses são serviços que podem sim acontecer dentro da audiodescrição. Leitura de um exame, por exemplo. Pessoas cegas que moram sozinhas, que recebem de repente o resultado do próprio exame, não quer esperar até que chegue a consulta médica, ele pode pedir a um audiodescritor que abra, que leia, que audiodescreva aquele documento, e aí vai ter
fez do nosso evento de reposicionamento da marca? É verdade. Foi bem bacana. As pessoas que iam ao púlpito lá para falar sobre a sua empresa ou se apresentar, receber o troféu, tinha que se autodescrever. Então era uma descrição básica, né? Minha roupa é tal, eu sou alto, né? Tô de cabelo preso. E foi muito assim gratificante, né? E as pessoas falando que legal. E eles falavam fora do microfone, viu, Edgar? Olha, estou aqui. Para direcionar a pessoa exatamente. Séria, E aí depois voltava pro microfone. Claro, foi muito acessível. A gente previamente orientou os palestrantes, e como é um trabalho de educação ainda, quem esquecia, né? A gente brincava, eu e o Weber, meio que provocando. E você sabe que eu tive feedback depois do evento de alguns amigos cegos que estiveram lá assistindo, porque teve inclusive um desfile de moda inclusiva. Então aí a gente não tinha programado direito como seria a apresentação disso, teve uns imprevistos, e lá teve que eu fazer a apresentação do desfile, né? Aí eu peguei e falei, vou brincar com isso também. Então eu comecei a descrever do meu jeito, da forma que eu estava vendo, né? Eu falei, já que ela não está vendo, eu estou vendo, não sei se essa é a forma correta, mas é o que eu estou vendo, né? Então vou entre me prender à técnica e deixar o meu amigo deficiente de fora, prefiro errar a técnica, porque não sou a profissional da área, mas deixá-lo mais participativo, porque as pessoas estariam rindo, curiosas, como seria. E foi muito bacana, a gente falava, ela tem que estar com cabelinho de cacheado, é crespo, afro, é assim, é mais armado, tá com umas pulseirinhas, a roupa é um vestido que tem um desenho prateado, e a perna mecânica, mas essa perna mecânica que você está usando, ela não ela tem um brilho diferente, agora dá pra trocar isso, então a gente brincou com tudo isso, não foi, Ever? Foi muito bom, foi totalmente inclusivo, foi que assim, legal. Fenomenal, assim, eu como cego lá, que já sabia que ia acontecer, por gente estar ali na apresentação, mas assim, como deficiente visual, não deixou nada a desejar. Nossa, o que está acontecendo agora? Tudo era descrito. Então, a audiodescrição é fenomenal por isso, né, Edgar? Posso contar até um bastidor desse, você vai morrer de rir? Então, assim, às vezes a pessoa com deficiência visual, ela está em algum lugar, ela não tem a mesma expressão corporal que a Regina Ramalho. Eu estou aqui, para quem não está enxergando, eu estou falando e vou gesticulando e tudo mais. Né? E às vezes, por ela ficar quieta e colocar as mãozinhas, coloca suas mãozinhas na perna como é mais de costume, Éder. Normalmente assim. Normalmente elas estão com a mãozinha assim, o Weber é trabalhado a postura e o Edgar é trabalhado a postura. O Weber para o jornalismo e o Edgar para as artes, mas na maioria dos cegos vão ter essa mãozinha mais assim. Mas em algum momento, foi o primeiro evento do Weber, ele cansado, eu até perguntei se ele queria uma cadeira, dei uma cadeira, não é comum o mestre de cerimônia sentar, mas eu achei que ali, como era o primeiro dele, né? O dia inteiro, eu achei que seria conveniente. E ele tava lá sentado assim, aí de vez em quando eu falo assim, olha, você tá sentado aí, você tem que sentar, descansar e já levantar sozinho, sem eu te falar, porque as pessoas acham que você tá dormindo, porque não veem, né, às vezes o cego que tem prótese, tem cego que tem não sei o que, e é muito engraçado, que também tem que trabalhar o deficiente pra esse outro lado, né, porque ele tá ali, tá todo mundo de olho nele, nunca teve, eu falava pra ele, você é estrela da festa, tem 80 pessoas te olhando, Weber. Aí, é verdade, deixa eu levantar. Aí levantou, cuidadinho, passou quase todo o evento de pé. Então, tudo isso são experiências de interação que a gente tem que repensar, Edgar. Eu acho que é um processo também para as pessoas com deficiência se adaptarem ao universo, né? Eu brinco, falo assim que a gente está no primeiro momento histórico em que os corcundas todos saíram das torres, né? E aí ninguém está acostumado a ver esses corcundas andando lá pela calçada, e eles também não estão muito acostumados, né, com essa visibilidade. Então existe uma contrapartida aí. Eu acho que ao mesmo tempo que as pessoas que não têm deficiência precisam aprender a conviver com as que têm deficiência, ao contrário também. Elas têm que começar a entender que sim, que a gente vive num mundo muito visual, que a gente está sendo visto o tempo todo. Com relação ao que se apresenta, né, a aparência física, eu acho que os cegos é que tem uma condição mais desfavorável, assim, porque eles não sabem, eles não têm consciência, e é uma consciência corporal mesmo, de que eles estão sendo vistos. Os surdos são muito visuais, né? Os surdos, eles se comunicam muito pela visão. Os cadeirantes, enfim, estão vendo e estão ouvindo tudo, né? Eles sabem que estão sendo vistos.
Falei demais de novo, eu falo pra Não, caramba. a gente que ama estar com você. A gente Obrigado. tá aqui pelo menos uma vez por mês nos ensinando, compartilhando sua alegria e seu sorriso. Obrigado. Quem termina, pra Sim, saber legal. outros contatos do Edgar, como a Passa gente suas redes faz. sociais pra gente, Edgar. Vamos lá, no Facebook, Edgar Jacques. E-mail é edgarjacques@gmail.com. Jacques a gente escreve Jacques. Obrigado pelo convite. Muito bem, a gente volta com o Edgar daqui a alguns programas, né? E tem muita provocação para ser feita também em cima dessa acessibilidade até o teatro, a gratuidade para as pessoas com deficiência. E a cultura de consumir cultura no nosso país. Tem muita coisa ainda pra gente explorar e a gente vai voltar com ele com certeza daqui a alguns programas. A gente agradece muito por sua presença aqui, tá, Edgar? Eu que Muito agradeço, obrigado mesmo. Qualquer coisa também, só falar com a gente aqui, a gente passa o contato pro Edgar e, enfim, a gente faz esse meio de campo, essa intermediação de assessoria. Enfim, mas agradecemos você do outro lado pela audiência, agradecemos ao Eterno também por estarmos aqui e até o próximo Comunicação Aberta. Fique com a gente.